Oi, corações, corações, tudo bem? O meu nome é Helena Pereirão, tenho 50 anos, tenho 2 filhos, uma menina e um menino, 2 netas, 2 meninas, Eloá e Heloísa, os filhos Chayane e Caio. Uma bênção, amo todos, abaixo de Jesus, de Deus Espírito Santo, né, que foi que me salvou, me tirou do lamaçal do pecado e me salvou, né? Então, abaixo deles, eu amo minha família, mas eu amo mais Jesus, mais Deus e o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos rebobinar aqui a fita, que é a continuação do testemunho da Helena Pereirão. Vamos rebobinar aqui a fita, porque algumas coisas eu ultrapassei para frente, né? Eu quero contar como é que foi nossa história aqui nesse lugar aonde eu moro. Eu já moro aqui há 31 anos, nesse mesmo lugarzinho, nessa mesma casinha, só teve umas alterações que melhorou, né? Melhorou mais a casa, tudo direitinho, né? Melhorou, mas eu moro aqui há 33 anos. Desde esse dia que minha prima me trouxe pra cá e eu fiquei. Aí quando meu pai chegou, ele deixou eu ficar, mas foi aquela briga, aquela implicância de sempre, né? E como eu te falei aí, foi brigar, a gente brigava, eu, minha irmã, o inimigo era sujo, né? Trabalhou grandemente na nossa vida. E cada vez eu ia ficando mais triste, mais depressiva, mas também eu era bem, gostava de sair, gostava de funk, né? Porque por causa de tudo que foi rolando na minha vida, eu fui aprendendo a fazer as coisas que eu gosto, né? Porque eu gostava. Porque se eu fizesse tudo aquilo que as pessoas me proibiam, eu não ia ter uma vida, entendeu? Então, eu ia ultrapassava todo mundo, todos para poder viver aquela vida, só que sendo que eu tinha uma filha, né? E essa filha era minha, então a responsabilidade era minha. Então acontecia que eu chegava aqui, deixava minha filha e me mandava pro baile funk, isso, aquilo, revoltada, doida das ideias mesmo, doida por tudo que tinha acontecido comigo, né? Aí nisso o inimigo já usou a minha irmã para não gostar de mim, nem meu irmão para não gostar de mim. Aí qualquer coisa que eu fazia, não é que eles odiavam, né? Que eles odiavam, mas assim, era crítica. A Lena não presta, a Lena não vale nada, a Lena é isso. Qualquer coisa que eu fazia era a Lena. Então, quanto mais eles falavam de mim e me maltratavam, eu ficava com raiva aí que eu fazia o que eu fazia mesmo. Não dava ideia para as pessoas, né? Sendo que eu estava errada, porque eu tinha uma filha, né? Mas e ali só a Lena, não gosta da Lena, a Lena é isso, a Lena é aquilo, né? Aí tá bom, aí foi indo, aí a minha irmã também começou a sair, aí começou a beber, minha irmã também já tinha vindo de uma vida meio já esquisita. Aí começamos a sair, beber, as confusões, né? As prostituição, essas coisas assim. Aí fomos levando a vida. Minha irmã muito bonita, muito linda mesmo, né? Um corpo em violão. Então ela tinha um chama assim pra coroa, né? Aí foi vendo a vida e a minha filha foi crescendo aqui comigo nesse ambiente assim tóxico, né? Coitada, sofreu muito comigo. Hoje já, como eu falei aí no outro vídeo, hoje já até me arrependo, fico pensando, coitada da minha filha, como sofreu, assim, eu não fui uma mãe para ela, né? Hoje, graças a Deus, ela tá no caminho do Senhor, né? Nisso ela foi crescendo, aí a minha irmã arranjou um menino, né? Aí teve um filho, né? O meu querido Elson, meu lindo, amor da minha vida, qual que eu botei o nome dele, o Elson. Meu coração teve o Elson, aí depois minha irmã aí largou desse cara, aí do pai do Elson, aí foi farra, só queria saber de farra, de farra, de farra. Aí arranjou outro cara doido aí, aí teve outro, meu sobrinho Cauã, né? Aí teve meu sobrinho e ela ficou nesses 2 filhos aí mesmo, nesses 2 meninos. E nisso a minha filha crescendo aqui nesse ambiente de farra, de orgia, de coisa mais horrível do mundo, né? Tadinha. Aí nisso aí eu também conheci um menino e tive um filho, esse meu filho agora, meu lindão, meu fofo, maravilhoso, o Caio,
meu rico da mamãe, coisa mais fofa da mamãe. Aí arranjei, tive esse filho, Caio, né? E minha irmã com filhos, aí ficava um tempo com os pais das crianças, depois separava. Eu a mesma coisa, fiquei um tempo, aí separava. Aí não quero dizer assim, né? O seu pai do meu filho, assim, né? Mas coisa, ele era muito ruim comigo, muito ruim, porque ele me odiava, porque ele me amou. Entendeu? Ele me amou, então ele não aceitava me amar, então ele me odiava e me maltratava, assim, não é de bater não, sabe? De palavras muito ruins. Uma vez eu peguei de graça que tentando beijar minha irmã, né? E uma vez ele foi, aqui tinha uma cerca de arame farpado, ele me jogou nessa cerca, eu já grávida dele, e falou assim: eu quero que você tire esse filho, eu quero que você tire essa criança, quero que você tira, não pela criança, mas é porque tá dentro da sua barriga. Tipo assim, ele tinha ódio de me amar, e ele tinha tido uma noiva, né? Uma noiva, e ele se separou dessa noiva pra ficar comigo, mas não foi pra ficar comigo não, aconteceu um montão de episódio ele com aquela noiva dele lá embaixo, e aí, né, acabou pra cima de mim, como sempre, a Lena que não presta, a Lena, todo mundo, eu odeio a Lena, como aquele negócio, eu odeio o Chris, né, aquele seriado, eu odeio o Chris, eu odeio a Lena. Eu também, muitas das vezes eu não entendia também, porque as pessoas me odiavam, mas como eu era louca também, louca e bebia, e que se dane, e via minha vida, mas eu reparava que geral não gostava de mim, todo mundo não gostava de mim. A Lena no começo foram perseguindo eu, Luiz e Luciane, mas depois foi só a perseguição, só pra cima de mim, né, pra cima de mim. Aí ele tinha raiva de gostar de mim, tinha raiva, isso aquilo. Aí aconteceu vários episódios lá embaixo, ele, com a noiva dele lá, e ele ficou comigo, e eu não sabia que ele, no começo eu não sabia que ele era noivo. Aí depois que eu fiquei grávida, eu fiquei com ele, né? Mas não amava não, fiquei com ele por causa da gravidez, essas coisas assim. Mas assim, né? Mas foi só humilhação, muita humilhação. Quando eu tava de resguardo, ele tentou agarrar minha irmã e anhar com a minha irmã, porque minha irmã morava aqui. E sabe, assim, várias humilhações. Aí por final eu descobri que a ex-noiva dele tava grávida dele, que ele tava comigo com a noiva, e eu também não quis ficar com ele, que a intenção dele era ficar com as duas, e eu não aceitei isso, né? Tanto que ele me julgava que eu era a vadia, eu era a piranha, isso, aquilo, né? Eu podia ter aceitado isso, né? Mas eu não aceitei. Aí que ele me odiou mais ainda. Porque eu não aceitei ficar com ele. Ele queria que eu ficasse com ele, ele queria ficar com as duas, eu não aceitei, e ele me odiou mais ainda. Aí eu fiquei com meu filho, aí ele sempre, uma criação muito, tadinho do meu filho, muito sofrida também, porque ele ficava com raiva de mim, acabava fazendo coisas que desagradavam o meu filho, vinha aqui no meu portão arranjar confusão, ele com a mulher dele, né, e eu nem queria ficar com ele. E foi só humilhação. Aí nisso meu filho foi ficando aqui comigo, graças a Deus meu bonitão tá aí com 22 anos. Mas muita humilhação, né? E foi por muitos anos essa humilhação, muita humilhação. E eu ali, né? Que nem tchum, fumava meu cigarro e bebia uma cerveja, né? Nem tchum. Aí foi indo, aí numa vez Deus me livrou, aí nisso que foi indo, né? Essa humilhação, aí foi crescendo meu filho, aí foi indo, né? A minha filha, tadinha, foi crescendo nessa vida e começou a ter atitudes que nem a nossa, né? Ir para carnaval, ir para balada, porque foi assim que ela foi criada, então ela começou a ter essas atitudes, né? Que nem a nossa. Aí foi indo, aí eu ficava arrasada, triste, porque eu sempre fui daquela pessoa assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço.
né? Aí, mas não dá pra, né? Foi criada ali no mundo, naquela orgia, ela acabou virando igual, né? Aí foi a luta, muito sofrimento, muita luta. Sofrimento com a Chayane, com a minha filha no mundo, fazendo um montão de coisa, né? De doideira. Aí, e sofrimento com o pai do Caio, com a esposa dele aqui no meu portão. Aí enquanto é assim, porque eu era uma escolhida. Eu era uma escolhida do Senhor Jesus. Só que eu ficava resistindo em estar com ele, né? Em estar com ele ali. Servir ele espírito e verdade, fazer as obras dele. Eu ficava resistindo. Aí Deus deixava tudo isso, as coisas acontecer comigo. E tudo isso e muito mais. E muito mais quando eu morava lá lá naquele morro que eu falei, no Morro do Quiabo, que é aquele Beto que me estupou, né? Ele... Uma vez eu vi ele, eu morava numa casa que tinha um morrinho assim, lá no Morro do Quiabo, tinha um morrinho atrás da minha casa. Eu vi ele e uma galera de meninos, inclusive aquele menino que eu falei que era ruim pra caramba com a gente, eu vi ele ali e depois eu entendi que ele tava juntando com um montão de gente pra poder me estrupar, né? Estrupar, tava eu e minha filha naquela casa ali pra poder me estrupar. Aí com certeza Deus interviu e não deixou, e eu inocente ali, Deus não deixou. Então, sabe, foram muitas coisas mesmo. Aí, né, foi muito sofrimento, né, minha irmã também, que minha irmã arranjava o pai dos filhos, aí ela não queria ficar quietinha, só queria saber de farra. Aí os pais dos filhos não gostavam, né, claro que não, que a gente tem que ficar direitinho. Casou ali, e eu ainda sosseguei um pouco, porque eu ficava entrando na igreja, saio da igreja, entro na igreja. Quando eu ganhei eu fiquei grávida, eu tava cristã, depois eu fui pra igreja. Eu ainda ficava assim, nesse entra e sai. Ficava um ano na igreja, depois saía, um ano, depois saía. Isso depois de muitas farras mesmo, porque eu já tava tudo entrando em depressão e síndrome do pânico, né? Aí depois que eu larguei esse pai do meu filho, aí eu passou um tempinho, eu arranjei um outro garoto doido, esquisito, né? Porque eu tava no mundo carente, aí arranjei só Jesus, né? Só Jesus na minha vida. Aí nisso também ele me humilhava. Você acredita que o cara é feio. Eu na época era mais nova, era bonita. O cara feio, você vê o que o diabo faz com a gente, né? E Jesus permite, por quê? Porque a gente não tá ali na posição dele, né? Aí arranjei esse menino feio, mas esse menino me traía, me traía, você acredita? Eu pegava várias traições dele, quanta humilhação, e eu ali apaixonada por ele. Ai, meu Deus, só de pensar cada coisa ruim quando a gente tá no mundo, né? E ele só me traindo, aí vivia comigo, daqui a pouco ia embora, vivia comigo, daqui a pouco ia embora, daqui a pouco voltava, daqui a pouco ia embora. E a gente no mundo sofre essas humilhações todas, né? É uma coisa feia do caramba. Em depressão, e só em depressão, e síndrome do pânico. Se eu tava agravando, aí depois foi indo. Aí foi indo, que chegou até a hora que minha irmã ficou doente, né? Já tinha conseguido me livrar, graças a Deus, desse cara que me traía, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, só de lembrar isso hoje. Mas Deus tem misericórdia da alma dele. Salva a alma dele, pelo menos a alma, né? Aí, mas eu lembrei de uma coisa aqui. Mas a todo momento, eu sempre com esse sorriso, sempre rindo, achando graça em tudo, sorrindo, depressão, mas assim, eu ficava rindo por qualquer coisa e ficar rindo alto, que esse meu jeitão de rir, né? E quando eu bebia, muitas vezes eu falava assim, eu te amo para as pessoas,
Porque as pessoas, elas bebem e ficam violentas. Eu já não, eu já bebia e falava eu te amo pra todo mundo, eu te amo, rindo. A minha irmã também, ela bebia e dava dinheiro pra gente, que ela que tinha mais dinheiro, né? Ela dava mais pra minha filha, ela que tinha mais dinheiro, porque né, tinha os coroa. E eu não tinha nada, como sempre, nada, zerada. E eu zerada, e eu não conseguia ser prostituta, sair por dinheiro, eu não conseguia, entendeu? E nisso aí a minha irmã dava dinheiro, bebia, dava dinheiro pra minha filha, aí minha filha vinha me dar, pra gente comprar o pão, e nisso sendo humilhada, né, porque eu não tinha dinheiro nenhum, aí a minha irmã que dava aquela sustentada, assim, né, mas jogando na cara, né, humilhando, mas com razão, né, também. Eu não coisa, mas é porque hoje eu descobri que eu tenho fibromialgia. Eu tenho fibromialgia. Então essa fibromialgia é uma dor no corpo todinho. Então eu sempre fui lenta e não consigo trabalhar. Eu já tentei várias vezes trabalhar fora. Já tentei muito, mas sempre passava mal, ficava chorando. Aí que eu entrava em depressão mesmo, porque doía meu corpo todo mesmo. Era uma dor assim que eu ficava assim, às vezes pensando assim, será que todo mundo passa por isso que eu passo? Porque eu vejo as pessoas trabalhando, fazendo as coisas, trabalhando e ele lutando e eu não consigo. E eu sempre lenta, até para arrumar minha casa, lenta, tudo muito lenta, tudo dói. Se eu arrumar minha casa no dia, o meu corpo todo dolorido, eu não sabia. Então eu não tinha aquele pique de arrumar casa, né, de trabalhar fora, né, acordar cedo, na madruga, mas já tentei, mas não consegui, né, na madruga para poder ir trabalhar fora. Então aí Deus que me sustentava mesmo, era Deus mesmo. Então eu vivia mendigando que eu quero dizer assim, mendigando um pouquinho de comida para ir para minha filha da minha irmã, né? Mas da minha irmã ali, quando antigamente que eu vivia no ideal na casa dos outros, mendigando um pouquinho de comida dos outros, era leite para minha filha, eu nunca tinha dinheiro. Aí eu lembro que minha irmã também me humilhava muito, que minha irmã sempre teve dinheiro e ela... Eu tô falando aqui, mas eu amo minha irmã, tá, gente? Eu amo minha irmã. Que já tá lá com Jesus, graças a Deus. Mas eu amo minha irmã. E ela me humilhava porque ela tinha muitas roupas, né? Aquelas roupas de piriguete, aquelas coisas lindas. E eu, como era do mundo, eu queria usar as roupas dela, ela não deixava. E eu não tinha dinheiro para comprar as minhas, né? É muita humilhação. Por eu ser preguiçosa, por eu não ir trabalhar. Então, um montão de coisas, por ser respondona, pra ser pra frente. Então foi muita humilhação. E nisso segue a vida, ninguém gostando de mim. Nisso minha mãe já tinha morrido, que também me maltratava, né? Segue a vida. Pai não tinha mesmo. Então segue a vida, ninguém gostando de mim. Aí vamos lá, aí fomos, seguimos, né? Eu consegui me livrar desse cara nojento que me traía. Aí foi indo, até que minha irmã, né? E essas humilhações todas, até que minha irmã, foi como eu tava falando lá, faleceu. Né? Minha irmã, ela pegou um HIV, né? Negócio de prostituição aí, porque minha irmã era assim, ó. Ela tinha os coroas dela, e minha irmã era assim, ela tinha os coroas dela. Aí, nisso aí, ela transava com proceder certinho, usando camisinha, tudo certinho, papapá. Mas a minha irmã fixou numa ideia, claro que o diabo colocou isso na cabeça dela, que ela tinha que ter uma família, tipo assim, o marido, ela e os filhos dela, e se ela tivesse outros filhos, que ela tinha que ter isso. E ela saía pra farra pra procurar isso. Meu Deus, onde que a gente vai encontrar um marido na farra? Né? Só que ela botou essa ideia fixa. Ela falava que ela até orava, que ela ia lá no... quando ela ia saindo para ir pro baile arranjar, ela orava Jesus para achar o marido dela, o marido da família dela. Aí ela entrava em depressão por causa disso, porque ela até achava, né? Mas não era da família dela, era gente para humilhar ela, para destruir, né? E esses que ela achava que ia ser o marido dela, que ia casar com ela, ela
transava sem camisinha, né? Olha só, eu costumava chamar ela de essa burrinha, que a Luciane era essa burrinha. Aí, e nisso, claro que não seria o marido dela, e ela entrava em depressão quando não era, que não era, arranjava cada um horroroso, pro final já arranjou gente que batia nela, tão linda, né? Arranjava gente que batia nela, e ela sofreu, e eu ali, aí ela saía, eu que ficava com os filhos dela, para ela poder ir pra farra, porque ela me dava um dinheirinho e eu precisava de comer, então era esse dinheirinho aí, né? Que coisa que dava pra gente se alimentar. Eu, a Chayane e o Caio. Eu tinha a pensãozinha do Caio, que era muito pouquinha, e tinha esse dinheirinho que eu ficava com as crianças, porque aí no final eu já não queria mais sair, eu tava entrando em depressão, em síndrome de pânico, eu tinha medo de sair, e nisso eu ficava ali, e nisso foi eu, né? Essa humilhação, sofrimento, e ela sofrendo também. Aí, né, muita coisa, muito isso, muito aquilo, e fomos indo. Aí, de repente, num desses que ela achou que seria o marido dela, ela pegou HIV. Ela pegou HIV, mas tudo bem, ficou normal aí. E foi vendo, daqui a pouco, passou um tempão depois, ela começou a aparecer doente. Aí, aparecer doente, com uma tossezinha aqui, um negócio ali. Aí ia no médico, tomava um remedinho, melhorava, isso, aquilo. E daqui a pouco voltava, e ela só foi se agravando, ficou um tempão assim, e eu com ela nos médicos, levando ela para os médicos, sofrendo, e ninguém descobriu o que era, Aí, como eu falei lá no outro vídeo, o Gilmar, o pai do filho dela menor, levou ela no médico, pediu esse exame de HIV e confirmou, né? E foi assim, ela estava numa terça-feira, que ela descobriu, numa sexta ela foi enterrada, numa segunda ela morreu. Foi uma coisa muito rápida, foi um preparo de Deus, rápido, né, que ele levou ela, graças a Deus ela estava no seio de Abraão. Sendo que assim, também é muita humilhação, porque quando ela arranjava os machos dela, aí ela dava maior valor, né, nos machos dela, até os coroas, alguns tava, tinha relação que na casa dela, assim, vinha na casa dela aqui, né? Aí, quando se acontecia um BO, que tava assim, minha irmã, o BO era com a minha irmã, só porque eu era irmã, porque eu sentava pra beber com ela, os machos dela vinha pra cima de mim, dizendo que eu era culpada, sendo que eu não tinha nem falado nada. É sempre a Lena. Lena, esses BO aconteceu aí por causa disso, sua culpa. É sua culpa. Ué, gente, aí eu ficava muito revoltada, porque eu falava mesmo, rasgado, eu falava assim, não, porque ela arranja esses machos dela aí, e eu que sou a culpada, eu tenho nada a ver com isso, não. Aí, assim, acontecia os BO, umas confusão, um bocado de mulher, né? Porque os machos dela arranjavam outra mulher, aí era aquela confusão, era bababá. Aí botava a culpa em mim. Aí eu ficava muito revoltada. Como sempre, a Lena é que não presta. Como sempre, a Lena. E eu não tinha nada a ver. Eu tava só sentadinha no meu canto, tomando minha cervejinha com ela. Entendeu? Mas os BO era com ela lá. Não, a Lena. E eu ficava com muita raiva, porque também ela não me defendia. Não falava assim, não, a Lena, ela deixava eu ser a culpada. Eu era culpada de tudo que acontecia. Culpada de Lena. E eu não era prostituta, eu ficava no meu canto, dançando, me divertindo. Não, a Lena é prostituta. Eu era, sabe, se ela fazia qualquer coisa, tudo era eu. Então, quer dizer, o inimigo usava ela, os outros, que é do mundo, né? E como eu tinha um proceder mais leve, mais assim, né? Ficava assim, eu não gostava muito dessas coisas assim. Aí o inimigo tinha ódio de mim, porque sabia que eu era escolhida do Senhor Jesus, não que ela não era. E fazia essas teias de aranha aí, mas a Lena que é culpada, a Lena não vale nada, a Lena é isso, a Lena é aquilo, entendeu? Tudo é a Lena. E nisso, meu irmão, se falasse qualquer coisa, meu irmão, meu pai, todo mundo, não, a Lena é culpada sim. A família não gostava.
a família não gostava de mim, primaiada, tudo. A Lena é culpada. A Lena é culpada da escória do mundo. A Lena é culpada da escória do mundo. Eu vou ficar por aqui, coração de corações. Peço vocês para poder compartilhar, ativar o sininho, se inscrever, comentar. Em nome de Jesus, tá? Para ajudar a colega aqui, tá bom? Ajudar a amiga aqui a monetizar esse meu testemunho. Depois eu vou continuar com mais testemunho para vocês, tá bom? Em nome de Jesus, amém. Shalom.